Pronto. Qual a causa dos tsunamis? Um tsunami, na verdade, não é só uma onda, é uma série de ondas, que a gente chama de ondas gigantes, mas depende do local onde se forma, né? A gente sabe o quê? Que um tsunami ele se forma através de um maremoto. Tem que ocorrer primeiro o maremoto para poder desencadear uma série de ondas, que a gente vai chamar aí de tsunami. E um maremoto seria, de forma bem simples, um abalo sísmico no fundo do oceano, né? Um tremor no fundo do oceano. E aí esse tremor dá brecha para se formar ali ondas de tamanhos bem grandes, dependendo do local, né? Como eu falei já no início. Quando essas ondas elas se formam em águas profundas, o que é que pode acontecer? Tem uma velocidade gigantesca, pode chegar até 850 quilômetros por hora, quando se forma em águas profundas. Mas aí ela não tem um tamanho muito grande, tipo assim, a altura dessas ondas não vão ser muito grandes, altas, certo? Mas se formar próximo ao litoral, no caso, tipo, locais próximos a praias, né? Locais litorâneos, locais próximos a praias. O que é que pode acontecer? Vai diminuir a questão da velocidade das ondas e vai diminuir também o comprimento dessas ondas, o comprimento delas. Mas não diminui o quê? A questão do tamanho delas, porque elas podem atingir até 50 metros. Elas se tornam maiores quando são próximas do litoral. É por isso que muitas vezes toda aquela região ali litorânea tem que ser evacuada, senão aquelas pessoas elas vão morrer, né? Porque são ondas que chegam a atingir uma altura muito grande e elas tinham um poder de destruição muito grande, né? De devastar enormes quantidades de áreas. Geralmente, os maiores tsunamis, as maiores ondas do mundo ocorrem, e a maior quantidade, a maior frequência de tsunami no mundo acontece no Pacífico e no Índico, no Oceano Índico e no Oceano Pacífico. No Pacífico, eu acho que eu já falei que é uma região onde se localiza a maior placa tectônica do mundo, que é a placa do Pacífico, né? A maior placa do mundo é a placa do Pacífico. E aquela região ali que pega a costa... Peraí, deixa eu colocar aqui, senão vocês vão ficar só abstraindo o que eu estou dizendo. O Círculo de Fogo do Pacífico, já falei, já? Já. Pronto. Círculo de Fogo do Pacífico. Toda essa região aqui que pega um pouquinho da América, um pouquinho da Ásia e um pouquinho da Oceania, ó, o Círculo de Fogo do Pacífico, isso aqui. Por isso que é chamado de círculo, porque realmente forma um círculo. Essa região aqui é uma região de grandes choques de placas tectônicas. É onde a gente vai encontrar grande quantidade de abalos sísmicos, de maremotos, de tsunamis e de atividades vulcânicas. É nessa região aí, do Círculo de Fogo do Pacífico. Aqui a gente vai encontrar a maior placa tectônica do mundo, como eu falei, que é a placa do Pacífico. E é uma área muito ativa geologicamente e tectonicamente no mundo. Então, e um dos locais que mais ocorre tsunamis é aqui, em toda essa costa aqui, que pega tanto a América, quanto pega também um pouquinho da Ásia e um pouco aqui da Oceania. Por isso que a gente encontra tanta notícia sobre terremoto, tsunami nessa região ali, nessa região do Círculo de Fogo do Pacífico. Mas também é muito comum acontecer tsunami nas áreas do Oceano Índico, né? Que pega ali um pouquinho a costazinha ali da África, um pouquinho da Ásia e um pouquinho da Oceania também. Acho que talvez na cabeça de vocês tenha aí o Oceano Índico definido. Eu espero que sim. Aí aqui o livro fala de um grande fenômeno que aconteceu no ano de 2011, que aconteceu no Japão, no caso. Ocorreu um grande maremoto, né, próximo à costa do Japão, e esse maremoto desencadeou uma série de ondas gigantes, que foi um tsunami, né? Embora o Japão seja um país localizado, situado numa área de choques de placas, certo? É um país localizado numa falha geológica, então lá é um país muito suscetível a ocorrer abalo sísmico, atividade vulcânica, tsunami, enfim. E eles têm todo um sistema como é que eu posso dizer, de suporte. Eles têm sistemas de alerta, de alarme, né? De detectar quando é que vai acontecer um tsunami. Eles já têm essas tecnologias, né? E conseguem evacuar enormes áreas em uma quantidade de tempo até razoável. Mas aí o que aconteceu? Embora eles tenham essas tecnologias, né? Embora eles já sejam bem aparelhados em relação a isso, no ano de 2011 eles foram surpreendidos por um grande maremoto que aconteceu próximo à costa litorânea do país, e aí ocorreu uma série de ondas gigantes. O terremoto que aconteceu lá foi de 8,9 na escala Richter, é quase 9, né? Essa escala só vai até 10. Então, Professora, oi?
E A embora ele... senhora disse terremotos, mas não foi maremoto, não? Eu fiquei perdida. Sim, sim, sim. É porque um maremoto, como se fosse um terremoto, né? No fundo do oceano. Mas é um maremoto. Foi um maremoto. Ah, Seguido de tá. um. Então, no Seguido de um. o maremoto A costa também também sentiu o é... tremor, né? A costa também sentiu o tremor. Então, de certa forma, ocorreu tanto um maremoto quanto um terremoto. Porque na costa litorânea eles também sentiram o tremor. Tanto houve um maremoto quanto um terremoto, né? Caramba. É. E aí, por mais que eles fossem, assim, bem já equipados, ocorreu cerca de 28 mil mortes. Conseguiram retirar muitas pessoas da área, mas não teve jeito, assim, eles não conseguiram, como é que eu posso dizer, se sobressair no total. E aí tiveram muitas pessoas que ficaram desaparecidas na época também. Ocorreu uma explosão na usina nuclear chamada Fukushima, também nessa costa litorânea. Todas as usinas do país praticamente se localizam na zona litorânea lá. O que deixa a situação do país mais vulnerável ainda, porque a usina nuclear, né? Quando acontece uma grande explosão, acaba afetando aí um raio de vários quilômetros de distância. E aí ocorreu uma explosão em um dos reatores dessa usina, a usina de Fukushima. A área, até hoje, é uma área ainda... eles estão tentando passar por reformas, tentando fazer com que volte ali a ocupação humana, mas ainda é uma área muito danificada e a empresa não conseguiu ainda totalmente se reerguer. Aí aqui fala um pouquinho em relação a onde é que ocorre mais terremotos, onde é que pode ocorrer, desculpa, onde é que pode ocorrer tsunamis. Também pode ocorrer tsunamis aqui na costa do Oceano Atlântico, principalmente na costa oeste, né? Oeste, que pega, lembra da área do Círculo de Fogo do Pacífico, na costa oeste. Mas também tem nessas Ilhas Canárias aqui, que ficam próximas à África, bem pertinho da África, também podem ocorrer maremotos, que pode até desencadear alguma coisa aqui para o Brasil. Desencadear, mas tipo assim, não vai chegar ondas gigantes aqui no litoral brasileiro, não. O que ocorre lá pode gerar aqui algumas mudançazinhas em relação a nossas correntes marítimas. A maré, né? Pode acontecer alguma mudança em relação a isso, mas se tsunami mesmo, aqui não. Justamente porque o Brasil se encontra no centro de uma placa tectônica, numa zona muito estável, né? E outra coisa que também desencadeia, que faz com que no Brasil não ocorram tsunamis, é o fato de que a gente, além de estar no centro de uma placa tectônica, a gente está distante dos limites ali das duas placas tectônicas que ficam se chocando no meio do Atlântico. Se chocando, não. Elas estão ali divergindo, né? A placa sul-americana está vindo para uma direção, para o oeste, enquanto a placa africana está indo para outra direção, que é a direção leste. Elas divergem. Essa dorsal que se formou, esse grande cadeia de montanhas que se formou no meio do Oceano Atlântico, é uma das coisas também que, de certa forma, faz com que aqui não tenha tsunami, porque ela meio que protege o nosso território dessas ondas. Eu falei dela já em outra aula. Ali falando um pouquinho do Japão aqui em cima, ó. Território do Japão. O Japão é um país que é um conjunto de ilhas, são cerca de 3.400 ilhas. E todo o território do Japão está localizado numa zona de mais ou menos o choque de 3 placas tectônicas. E sem contar que o território do país é um território em cima de uma falha geológica. Eles já estão em cima de uma falha geológica e o território é todo, como é que eu posso dizer, suscetível a abalos sísmicos, a terremotos, que é um abalo sísmico, né? Enfim, a tsunami, por causa que está localizado numa área de encontro de placas. Aí ontem eu falei que existem dois tipos de agentes que tanto modelam, né, tanto esculpem o relevo quanto formam o relevo, que são os agentes internos do relevo e os agentes externos do relevo. É isso que a gente vai falar agora. Agentes, por quê? Porque eles atuam na formação do relevo e também na modificação daquele relevo. Os agentes endógenos, que também são chamados de agentes internos, vem dessa questão de ser interno, forças internas que modificam o relevo. E os agentes externos do relevo, que são os agentes exógenos. Vocês vão encontrar esses nomes, exógeno e endógeno. Geralmente não vem em prova interno e externo, vem endógeno, que são as forças internas, e os exógenos, que são as forças externas. Aí os agentes endógenos, que são os agentes internos, que acabam construindo o relevo e, de certa forma, também modificando o relevo, são o tectonismo, o vulcanismo e os abalos sísmicos.
certo? Esses são os três, só tem três agentes endógenos e internos que modificam o relevo: vulcanismo, tectonismo e abalos sísmicos, certo? E por que são agentes endógenos? Porque são forças que partem do interior da Terra que modificam o nosso relevo. Por isso que é endógeno. E os agentes exógenos são dois, só tem dois. Endógenos são três, exógenos, que ocorrem aqui já na superfície, por isso que é exógeno, como se fosse algo que é externo, né? Que acontece aqui na superfície já. Só tem dois, que é o intemperismo, expliquei ontem. Existem 3 tipos de intemperismo, que desagrega as rochas, né? Que são o intemperismo físico, pela ação da temperatura, o químico, pela ação da água, e o biológico, pela ação dos seres vivos. Então, o intemperismo é um dos agentes externos do relevo, que tanto forma quanto modela o relevo, e o outro seria a erosão, que tem, além da função de desagregar, de certa forma, o nosso relevo, as rochas que compõem esse relevo, faz com que aquela rocha, aqueles materiais que foram desagregados pelo intemperismo, muitas vezes, seja transportado para outras áreas mais baixas. A erosão ela tem a função de transportar, principalmente, os materiais, os sedimentos daquele relevo, daquelas rochas ali que já foram degradadas, né? Foram ali desconsolidadas, digamos assim. Aí ele transporta os sedimentos. Então, por que a gente diz que os exógenos, né, intemperismo e erosão, eles são exógenos, eles são externos? Porque tanto o intemperismo quanto a erosão são agentes que ocorrem aqui na superfície. Eles não partem do interior da Terra. Apenas o que vai partir do interior da Terra vão ser os internos, né? Vão ser os endógenos. Vulcanismo, tectonismo e abalos sísmicos. Mas a erosão e intemperismo vão ocorrer aqui na superfície. Por isso que a gente diz que são agentes externos ou exógenos. E professora, esses externos aí, a gente poderia dar uma simplificada para entender melhor? Sim. A atuação da água. Água de quê? Que acaba modificando o relevo, né? A água do mar, água marinha, que mais? Água dos rios, água proveniente das chuvas e água proveniente de onde? Das geleiras, né? Vamos simplificando. Esses 4 agentes aí que é em decorrência da erosão pluvial, fluvial, a erosão glacial e a erosão marinha. Vamos falar delas já já. E o vento, né? O vento também é um dos atores externos, porque existe uma erosão chamada erosão eólica, que é o vento que faz. O vento esculpe o relevo. Ele acaba esculpindo o relevo. Aquelas rochas bem bonitas que a gente olha em formato uns formatos bem interessantes. Já tem rocha em formato de coração, tem rocha em formato bem bizarro, tipo embaixo, formato como se fosse como é que eu posso dizer? Um triângulo. Já viram? Essas rochas bem diferentes, com formato bem diferente. Aquilo ali são esculpidas pela ação do vento, erosão eólica. E sem contar que tem os seres vivos também, né? Que também são agentes erosivos. Nós, por exemplo, o ser humano é um dos agentes erosivos. Existe um nomezinho específico para o que a gente faz no meio, para o que a gente acaba... Tem lá na frente dizendo. Tem lá na frente. Nós somos um dos agentes erosivos. E isso é chamado de erosão o quê? Tecnogênica, né? Erosão tecnogênica, que é a erosão provocada pelos seres humanos. Pronto. Então, para a gente dar prosseguimento, tanto os agentes exógenos, que são externos, erosão e intemperismo, eles tanto formam quanto modelam o relevo, e os internos tanto formam quanto modelam também. Vulcanismo, abalos sísmicos e tectonismo. Aí vamos lá, agentes externos, naturais, os ventos. Os ventos, eles praticam o quê? Eles esculpem o relevo. Esculpem o relevo através da força dos ventos, da intensidade dos ventos. Eles criam as dunas. E também, exatamente, contribui para a formação das dunas, né? Tanto as dunas móveis quanto as dunas fixas. Dunas são formadas por erosão eólica, né? Tipo, você olha para uma duna... Professora. Oi. Um exemplo que eu sempre tomo é quando a gente tá indo pro mel, por causa que lá o vento é forte demais e a areia chega a passar na pista. É bem nítido, né? Lá, a formação daquelas dunas. Porque ela ventila muito, então é muito... Tem uns ventos bem intensos. Pronto. Você tanto pode encontrar duna próxima à praia, quanto pode encontrar dunas também em desertos. As dunas, elas são caracterizadas por serem formadas pela erosão eólica. Os ventos carregam aqueles restos ali de areia,
com algumas partículazinhas de rochas de locais mais altos para locais mais baixos. Vão sendo depositados ali com a ação do tempo. É claro que tipo, é uma coisa que demora milhares de anos para ocorrer. Não é assim do nada, que aquela enormidade de depósito ali de areia vai ser colocada ali, não. Vai demorar muito tempo para ocorrer. Mas o que formam as dunas são os ventos. É a erosão eólica, que transporta a areia e algumas partículas, sedimentos, de áreas mais altas para áreas mais baixas. Os ventos também contribuem, de certa forma, para a formação das praias, né? Aquela areia que vocês pisam lá na praia, ela também chegou ali através da ação dos ventos. Boa parte dela chegou através da ação dos ventos. Rios. O nome da erosão, que é desencadeada pela água dos rios, é chamada erosão fluvial. Flu vem de rio. E plu, P-L-U, plu de chuva, certo? Flu de rio e plu de chuva. Existem esses dois tipos de erosão também. Vamos falar dos rios agora, que é a erosão fluvial. Os rios, eles também atuam transportando sedimentos de locais para outros. Geralmente de áreas um pouco mais elevadas do rio para áreas mais baixas do rio, até chegar ali na foz dele, onde ele deságua suas águas. Então, os rios, eles também são responsáveis por carregar depósitos de sedimentos, de terras emersas, até os fundos dos mares. Com o tempo, os sedimentos dão origem às bacias, que a gente vai estudar já já, as bacias sedimentares, extensas planícies e deltas. Professor, o que é um delta? Seria a foz de um rio. Os rios, eles têm foz em delta e foz em estuário, geralmente. Mas tem outras formas também. Mas o rio, ele tem uma forma... O rio que tem uma foz em delta, significa dizer que é o quê? É um rio... A foz do rio é o local final dele, é onde ele vai desembocar a água dele. Tipo assim, o rio terminou ali. Então, ali é a foz dele. É a desembocadura dele. Uma foz em delta é um rio que ele tem vários canais que liga ele a um outro corpo hídrico. Geralmente ao mar, né? Que ele vai chegar até o oceano. Geralmente o rio, ele deságua no mar, mas o rio ele também pode desaguar em outro rio, ou então num lago, enfim. Depende daquele rio. Mas foz em delta seria o quê? Seria uma foz que tem o local final do rio, onde ele vai despejar a água dele, as águas dele, e tem vários canais para ele, né, mandar ali. Geralmente, foz em delta acontece em áreas de planície, áreas baixas e planas. Por isso que forma vários canaizinhos que termina, né? Que interliga esse rio a um outro corpo hídrico. Foz em delta. Peraí, vocês não vão ficar só adivinhando o que eu estou dizendo, não. Vou colocar aqui. Foz em delta. Ó, que seria foz em delta, bem simplesinha aqui, ó. Em delta porque tem vários canais, tá vendo? Ó, aqui é a parte final do rio, ele vai se integrar a um novo corpo hídrico. Aqui também, tá vendo? Aí ele tem vários canais que liga ele a um outro corpo hídrico. Por isso que é chamado de delta. Geralmente, e isso aqui, ó, essas voltazinhas que esse rio tá dando aqui, chamada de meandros. Quando o rio ele dá muitas curvas, ele faz muitas curvas, isso aqui é chamado de meandro, essas curvas, tá vendo? Um rio que meandra demais, que faz muitas curvas, geralmente ele faz isso porque ele tá numa área baixa e plana. Geralmente ele tá numa área de planície, por isso que ele fica meandrando tanto. E as foz em delta são muito comuns, que faz vários caminhos assim, ó, até chegar em outro corpo hídrico, são muito comuns em áreas planas. Porque o rio não tem muita força. Geralmente... Oi. Então, um rio que tem muito meandro pode ser da Amazonas, que tem umas fotos de cima que a gente vê que é um bocado de curva. Perfeito. Os rios da Amazônia, do Brasil, todos são assim, todos meandram demais. Por quê? Porque estão numa área muito, geralmente, plana, né? O rio quando se localiza numa área plana, ou numa área baixa, né? Pode nem ser uma planície, mas ser uma depressão, mas está numa área ali relativamente plana. O que é que acontece com ele? Ele vai fazer muitas curvas, porque o rio não tem força. Geralmente, quando o rio ele tá numa área de planalto, tipo assim, ele nasceu na área de planalto, ou numa montanha, então ele vai ter muita força para descer, né? Suas águas. Geralmente, a foz dele vai ser assim, ó, em estuário. Foz em estuário é quando só tem um canalzinho que liga ele a outro corpo hídrico. Tá vendo? Porque geralmente esses rios têm foz em estuário. Tem uma característica comum entre eles? Tem, porque eles têm muita força para carregar ali suas águas para outro local. Por isso que ele não meandra tanto, não faz muitas curvas, né? E também não faz vários canais quando termina ele, na sua foz. No caso, na foz em delta, né? Que faz vários canais. Por que faz? Porque geralmente está na área mais plana ali. Por isso que ele fica meandrando tanto, fazendo tanta curva. No caso, o exemplo que você deu aí é bem interessante, que é o exemplo dos rios da Amazônia.
São todos assim. Espera aí que eu tô doido do segundo ano. Opa, pronto. E no caso era o que eu ia falar agora aqui embaixo. Cadê? Tatatã. Então, os rios, eles também levam partículas de rochas de um local para o outro. Eles também levam partículas de areia, enfim, tudo que eles encontram pelo caminho, de acordo com o fluxo daquele rio, com a intensidade da circulação das águas. Se ele tiver muita força, ele vai carregar cada vez mais sedimentos, depósitos de um local para o outro. Então, ele também é um agente erosivo. Chuva. Aí, o tipo da erosão da chuva é chamada de erosão. Diga. Um rio que tem meandros, automaticamente ele tem que ter deltas? Ele tem que ter delta? Geralmente, sim. Geralmente, sim. Tipo, que ele meandra demais, né? Que ele faz muita curva. Geralmente, os rios que fazem muitas curvas, muitos meandros, eles têm foz em delta, sim. Exatamente. Obrigada. Sim, aí o tipo de erosão da chuva é chamada de erosão pluvial. PLU, pluvial. A chuva também é um agente erosivo. E a chuva, ela atinge principalmente áreas onde não tem vegetação, onde o ser humano foi lá e tirou a vegetação. É muito comum, porque a vegetação ela tem a função de proteger o solo, né, contra a erosão pluvial, que é a erosão da chuva. A chuva, ela carrega todo o sedimento que ela encontra pela frente. E se ela vê que não tem vegetação ali, melhor para ela. A erosão pluvial acaba comprometendo o assoreamento de muitos rios. Muitos rios são assoreados por causa da erosão pluvial, mas muitas vezes ocorre a erosão pluvial, né? Quer dizer, desculpa. Muitas vezes ocorre o assoreamento desse rio por causa de alguma intervenção humana no espaço. O homem foi lá e retirou toda a vegetação na proximidade do rio. O homem tirou toda a mata ciliar do rio, certo? Que é aquela vegetaçãozinha que fica próximo do rio, protegendo aquele rio ali do assoreamento. Professora, eu não sei o que é rio assoreado. Você está falando, eu não sei. Um rio assoreado seria um rio cheio de terra, de sedimento, certo? Um rio cheio de sedimento. É isso. Quando você vê que o rio está cheio de terra, aquele rio está bem assoreado. Assoreamento de rio é quando o rio está cheio de sedimento. De onde vem esse sedimento? Pode vir do próprio rio, de áreas mais altas para ali, erosão fluvial, mas grande parte vem da erosão pluvial. Geralmente o ser humano foi ali próximo, retirou a vegetação, deixou o solo desprotegido, e quando chove, toda aquela areia ali próximo ao rio entra dentro dele, deixando o rio assoreado, cheio de sedimento. Isso é muito ruim, porque o rio comporta menos água, né? Acaba comprometendo o abastecimento de água daquela região e por aí vai. Sim, aí vamos lá. Eu estava falando que a erosão pluvial atinge principalmente locais onde não tem vegetação, porque, de certa forma, as plantas, além de fornecerem matéria orgânica para o solo, né, elas agem juntamente com os minerais que existem no solo, deixando o solo fértil. Então, além de você contribuir para a erosão, quando você retira a vegetação, você está contribuindo também para deixar aquele solo infértil com o tempo. Porque o solo vai ficar exposto tanto à chuva quanto ao sol, radiação solar, né, e vai acabar deteriorando aquele solo com o tempo. Para vocês verem como é importante deixar a vegetação ali naquele local. Principalmente onde os solos não são tão férteis, né? Sim, e outra coisa é que a erosão pluvial, provocada pela chuva, também é muito intensa em áreas de rochas expostas, né? Quando a rocha está exposta, é muito mais fácil da chuva, né, incidir sobre aquela rocha e acabar modificando quimicamente as rochas, dissolvendo as rochas. A água da chuva. Eu falei até isso ontem. Como é uma rocha exposta, que eu não estou entendendo. Rocha exposta, tipo a rocha exposta ao recebimento da água da chuva. Tá ali no meio, não tem nada cobrindo ela, digamos assim. Ela tá exposta. Mas toda rocha não é exposta, não? Não, nem toda rocha é exposta. Não, nem todas são. Eu achava que era, por isso que eu fiquei sem entender. Deixa eu ver. Eu percebi que você não entendeu. Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. Rochas que não são expostas. Não são expostas. Aquela rochazinha que você disse que subia e descia do teto, que eu esqueci o nome agora. Sim, a estalactite e estalagmite, né? A do teto para baixo é estalactite. E a da parte de baixo para cima, estalagmite. Tem algumas rochas que não são expostas. Olha, essa daqui é a ação do vento, ó. Vendo? Toda esculpida. Essa daqui também é o vento.
Essas rochas, tem algumas que não são expostas, porque eu não tô vendo. Mas tem algumas, sim, que não são expostas. É só procurar. Eu vou sair daqui porque tá faltando só 8 minutos para terminar. Vamos lá. Então, chuva, o que mais? Sim, ainda fala um pouquinho mais da chuva aqui, né? Da erosão pluvial. Os fragmentos, desde areia até enormes blocos de pedras, também são movidos através das enxurradas, de torrentes de muita água, né? Também com o auxílio da gravidade. As águas arrastam materiais, isso vocês já sabem. Outra coisa, por exemplo, em áreas onde tem uma agricultura bastante mecanizada, onde se utiliza muito agrotóxico, muito produto químico na produção, certo? Agrícola, áreas que tem muito isso. O que é que pode acontecer? Quando acontece a erosão pluvial, quando acontece a chuva, a precipitação, que é um tipo, a chuva que é um tipo de precipitação, o que é que acontece com aquilo ali? Aquele solo que está todo cheio de adubo químico e produto tóxico, ele vai ser, uma parte daqueles produtos vão ser levados pela água da chuva para outros locais, contribuindo muitas vezes para quê? Para tanto para o assoreamento do rio quanto para a, como é que eu posso dizer, para a poluição ali de alguns rios, de alguns corpos hídricos, acaba contribuindo também a erosão pluvial. Boa parte da água infiltra, né? Para a poluição de águas subterrâneas, de lençóis mais próximos do solo. Aí tem um tipo de erosão chamada erosão marinha, que é a erosão provocada pela água do mar, que também é chamada de abrasão, também é chamada de abrasão, né? Pode ser chamada de erosão marinha ou de abrasão. Esse tipo de erosão é muito comum na formação do relevo nas proximidades de praias. Tipo, professora, como é que se forma falésia? A falésia ela é contribuída, de certa forma, pela água do mar. A formação daquela falésia ali tem a ver com as ondas que incidem sobre aquelas rochas próximas ao mar? Sim. Elas são esculpidas pela ação da erosão marinha? Sim. Sem contar que a erosão marinha também contribui muito para a formação das praias, né? Ou pela proximidade ali, as ondas, elas contribuem também para isso, a maré. Aí tem um tipo também que relevo? Um tipo de erosão, que é chamada de erosão também formada pela questão da água, que é erosão glacial, ocasionada pelo deslocamento das geleiras. As geleiras, ao longo da história do nosso planetinha, elas tanto congelam quanto descongelam, né? Com o tempo, congela, descongela, congela, descongela. E aí, esse processo de deslocamento das geleiras, de certa forma, de destruição, elas causam destruição por onde elas passam, tanto vão destruindo o relevo, quanto vão construindo o relevo. Elas levam consigo, nesse processo de descongelamento, enfim, elas levam consigo sedimentos para outras áreas. Acaba contribuindo para a formação de alguns relevos, deixando algumas áreas mais planas, ou então provocando a formação de alguns vales, que é chamado de fiord, os vales em forma de U. Deixa eu botar uma imagem aqui de um fiord, para você não ficar só imaginando. Fiord. Peraí, deixa eu ver isso aqui. Ó, imagem. Tá vendo? Um fiord seria um vale em forma de um U. Geralmente os fiordes, eles se formam através... Geralmente não. Os fiordes se formam através do descongelamento das geleiras. Porque as geleiras também elas podem ocorrer tanto em áreas polares, né, em zonas polares, quanto podem ocorrer também em áreas montanhosas. Então, e acaba contribuindo, o degelo delas acaba contribuindo para carregar sedimentos de uma área para outra, erodindo certas áreas, provocando aqui a formação de vales. Às vezes você acha isso uma coisa meio irrisória, mas acontece em milhares de anos, por isso que a gente nem percebe. Ó, também acaba depositando sedimentos e aplanando alguns terrenos, contribui para isso também. Professora, como é que se formam as geleiras? Como é que se formam geleiras? Através do congelamento da água. Em áreas ou áreas polares, que são muito frias, ou em áreas muito elevadas, onde a temperatura é muito baixa. Acaba contribuindo para que aquela água presente ali naquela região seja solidificada. Nossa, queria ver uma. Você vai ver um dia, se Deus quiser. É. Mas é só você pensar, né? Geleira é formada por água, tem que estar localizado na água muito fria, porque é gelo. Então a temperatura tem que ser muito baixa. Aí você associa o que você já viu em desenho, em filme e tudo mais.
Agora, a influência dos seres vivos sobre as formas de relevo. Eu falei que os seres vivos também são um dos agentes modificadores do relevo. Nós somos, todos os seres vivos, as plantas, os animais, incluindo nós, somos agentes erosivos. E contribuímos para a formação do relevo e para a destruição do relevo também. Esculpimento desse relevo. Animais, plantas, seres humanos, são poderosos agentes modificadores. Falei. O que mais? As raízes das plantas agem pressionando mecanicamente as rochas, os tatus, as formigas, as minhocas acabam escavando a terra. Animais, plantas, quando eles morrem, os seus restos dão origem a ácidos que atuam quimicamente decompondo as rochas. Enormes depósitos de conchas, restos de animais marinhos, de plantas, no fundo dos oceanos, ou até próximo às costas litorâneas, acabam contribuindo para a formação de recifes de corais. Certo? Um recife de coral, ele se forma através da decomposição de animais marinhos. Como, por exemplo, os corais. São chamados de recife de coral porque a maior parte dos animais que formam o recife de coral são corais, obviamente. Mas não só corais, tem outros animais também ali que dão escopo à formação daquele recife de coral. Essas formações podem aparecer próximo às costas litorâneas, como em Recife, Quando essas formações, esses recifes de corais, se formam próximo às costas litorâneas, são chamadas de recife de franja e de barreira. E quando acontece a formação em áreas profundas, águas profundas, aí eles são associados a regiões vulcânicas, são chamados de atóis. Um atol, ele é tipo uma região vulcânica, uma área vulcânica. Deixa eu ver se tem uma foto aqui para ficar só adivinhando o que eu estou dizendo. Um atol. E são atóis. Se formam em áreas mais profundas, pela decomposição também de corais e de outros animais marinhos e também de plantas, mas eu dei uma coisa que eu não lembro mais o que era. Deixa eu ver aqui, se eu lembro. Cadê? Sim, lembrei. Essa superfície que formam os corais é uma superfície vulcânica, certo? É uma superfície vulcânica, através da erupção vulcânica, que forma a ilhazinha do coral, do atol. E a erosão, por fim, a erosão antrópica, que é a erosão provocada pelo ser humano. Antrópico é tudo que se refere ao ser humano, antrópico. Tipo, ações antrópicas modificadas, não sei o que, não sei o que lá. Ações do homem, feitas pelo homem, praticadas pelo homem. Então, o ser humano, ele tanto pode formar o relevo, quanto pode destruir o relevo, alterando aquelas feições ali. Ele pode contribuir através de construção de casas, de cidades, estradas, desviando um curso de um rio, retirando as rochas de um local para o outro, destruindo as rochas, derrubando florestas, desmatando a vegetação predominante da área. Eles podem alterar e acelerar o ciclo natural da erosão. Construir e destruir relevos, alterando total ou parcialmente as formas originais. E o nome para isso, a gente constrói relevo também, né? O ser humano também constrói relevo. E a construção do nosso relevo, que a gente promove, é chamada de relevo tecnogênico. O relevo que é formado pela ação do homem é chamado de relevo tecnogênico. Eu disse para vocês